Aí você fica... A velocidade de evolução fica limitada Sim, à intervenção mas não tem humana. alternativa. Pois é, porque nesse caso não dá. É. Então, em alguns casos, com diagnóstico, por exemplo, de tumor no cérebro, eles usam imagens, né, e dão várias imagens para algumas que eles sabem previamente que tem o tumor e sabem que Sim. não tem. Aí dá para fazer sem a intervenção humana. Só que também não é necessariamente a mesma coisa que eles fazem com o alfazeiro. Eu não saberia explicar exatamente qual a diferença principal do alfazeiro, mas comparando com outras, do ponto de vista do usuário, né? Comparando com outros programas de computador de xadrez anteriores ao alfazeiro, os outros programas você tinha que ensinar os conceitos estratégicos, você descrevia o que você gostaria que ele fizesse, e ele testava aquilo e usava. No caso do alfazeiro, ele deduz aquilo treinando, entre aspas, ele deduz treinando, jogando consigo mesmo, e vai filtrando o que funciona e o que não funciona. Tá. E acho que o ponto principal é justamente as heurísticas que ele utiliza nesse processo. Porque se você faz com heurísticas menos eficazes, você deixa aquilo lá durante anos, durante milênios, e ele não vai chegar em lugar nenhum, ele vai evoluir muito lentamente. Para que ele tenha uma evolução rápida, como nesse caso, em 9 horas, ele conseguiu ultrapassar os melhores programas do mundo, né? Então, primeiro, mas ainda não está no ponto. Isso foi com o alfazeiro. Depois eles fizeram o Muziro, que ele não joga só jogos de tabuleiro, e ele não precisa das regras. Ele deduz também as regras por tentativa e erro. Se é permitido executar um lance, ele deixa. Se não é permitido, ele recebe um feedback que não pôde executar porque é um lance ilegal. Então, ele vai deduzindo também as regras. Então, ele aprende as regras e depois ele deduz os conceitos estratégicos. E isso em mais ou menos algumas horas. No caso do xadrez, para chegar no estágio atual, o Rui Lopes escreveu o livro dele em 1561, então tem mais de 400 anos. O Lucena escreveu em 1492. Então, assim, as regras básicas do xadrez existem há 400 a 500 anos. Tá. E o xadrez é o tema sobre o qual tem o maior número de títulos publicados, né? Então, assim, muitos milhões, talvez bilhões de pessoas se dedicaram ao estudo do xadrez e durante mais de 400, 500 anos. Em apenas 9 horas, SA Ele conseguiu superar não só todos os humanos, mas superar inclusive os programas de xadrez desenvolvidos pelos humanos. Você acha que a IA pode chegar nessa perfeição? E se sim, pelo fato dela não ter sentimentos, não agir por emoção? Acho que isso não é. Acho que na verdade no futuro elas vão ter sentimentos, inclusive. Talvez a elas vão emoção simular. seria o ponto fraco do humano. Não acho que seja. Acho que talvez até no futuro elas. Porque o sentimento ele vai dar uma motivação para a IA evoluir que elas não têm atualmente. O GPT, por exemplo, se você xinga o GPT, ele não vai reagir, ele não vai. E se ele não tem vontade, ele não tem ambição, ele não tem. Eu acho que a partir do momento que O Google reage, se você xingar o do Google, ele reage, fica bravo. Eu não testei nenhum deles. O do Google, ou do celular. Eu sou amigo do GPT, porque no futuro ele não vai. O Hindenburg. Quando as IA dominarem. E como que eu vou ter vida eterna? Você não me explicou ainda, cara. Porque eu não cheguei ainda, não cheguei. Pô, tá acabando minha vida aqui, cara. É um pitch de venda, no final a gente vai vender um curso. Pitch de 2 segundos, 2 segundos. No final você vai vender um curso de como... Mas me conta, na prática, para quem tá assistindo em casa, o que o seu estudo faz para que uma pessoa tenha uma vida eterna? Acho que na verdade não vai ser possível, porque pelo que eu percebi não vai dar para sintetizar. Já vi que... Não, tirando o lado filosófico, não, vamos esquecer um pouco disso aí. Um lado assim, um pouco mais prático, assim, de, pô, eu quero continuar, independente se vai ser o eu do eu. Como que você vai conseguir copiar? Como que você vai fazer? Qual que é o seu projeto? Tem uma frase que eu gosto bastante, aí talvez entre nisso aí, que fala assim, que se o cérebro humano fosse algo simples de entender, nós seríamos seres tão simples que não conseguiríamos entender. Então, eu não lembro o autor dessa frase. A gente não entende todo o cérebro humano. Só que é falaciosa essa frase, né? É falaciosa. Porque se fosse válida, você teria, por exemplo, se aplicaria em outras situações em que você... No caso do Galileu, por exemplo, ele fala pela dimensão, o universo... Acho que é o Kepler, na verdade. Pela dimensão, o universo me suga e me traga, mas... Pela inteligência eu compreendo o universo. Nós somos muito menores do que o universo, mas nós podemos entender tudo. No caso do cérebro, claro, o cérebro... Mas você concorda que se a gente tivesse um cérebro de mosca, que é fácil de entender, a gente não ia conseguir entender. A gente não entende de mosca também, né? A gente não consegue entender... A gente não consegue então, entender como uma é que a gente vai fazer uma cópia assim, idêntica de algo que a gente não entende? Então, aí que tá. A ideia é que não vou... Conta pra nós. Conta pra nós como que a gente vai ter a vida eterna. Peraí que eu vou anotar aqui. Como é que tá indo nos últimos... Já tem pessoas que estão fazendo algo mais ou menos... O Justin Lancaster, por exemplo, da Universidade de Harvard, ele tá também fazendo uma coisa parecida nessa parte, né? Que é justamente... Vou voltar pra parte... minha mãe faleceu em 2016, eu comecei a tentar
pesquisar sobre o que eu poderia fazer para trazer de volta minha mãe, ou pelo menos preservar minha mãe para conseguir no futuro restaurar a vida dela. Inicialmente pensei em estudar medicina, não tenho vocação, não tenho nem motivação, não tenho, enfim, não segui por esse caminho, e meio que desisti em 2016. Em 2017 eu tomei conhecimento do AlphaZero, posteriormente o MuZero, né? O MuZero, ele é treinado também para jogos de Atari, né? Ele faz o que o AlphaZero fazia para xadrez, para jogos de tabuleiro de modo geral, ele faz também para jogos de Atari. Ele aprende jogos de Atari sem receber nenhuma informação sobre as regras do jogo, enfim, ele deduz as regras do jogo e desenvolve estratégias eficientes para bater recordes humanos jogando no Atari. Por enquanto eles estão nesse estágio, o MuZero está nesse estágio. O ponto central é, ele aprendeu, no caso do xadrez, em 9 horas ele conseguiu aprender sozinho o que a humanidade levou mais de 500 anos para desenvolver e não conseguiu desenvolver. Se houvesse algo semelhante que pudesse analisar as questões relacionadas a problemas de saúde, de modo geral, doenças de modo geral, sim, teria a possibilidade de resolver em questão de anos, ou dias, ou meses, né? Depois que já tivesse implementada, se houvesse dados adequados. Porque aí tem outro problema. No xadrez você tem as regras do jogo, ou você tem como ele aprendeu o jogo muito facilmente interagindo com o próprio jogo. Você entende que nós não vamos entender o cérebro, eu vou precisar de uma inteligência artificial que a entenda. Não é esse depois eu posso até retomar esse ponto, mas é outra questão aqui. Ele não é nem relevante que entenda aí eu não preciso entender o cérebro para que ela possa resolver. A gente não entende, por exemplo, como é que as pessoas geram filhos. Elas não entendem o processo de gerar filhos, mas elas geram porque muitos processos acontecem meio que espontâneos. Sim. Eles são, né, independentes. Os animais geram filhos sem entender por que aquilo está acontecendo. Sim, né? mas a gente está partindo agora para uma coisa não natural, uma parte que é a cópia cognitiva. de um cérebro. Sim, não é uma cópia de um cérebro. Porque para eu fazer um outro motor, eu tenho que entender como ele funciona. Você não precisa necessariamente. Você pode, por exemplo, você tem, por exemplo, um computador que joga xadrez muito melhor que os humanos, mas ele não tem cérebro. Ele tem outro dispositivo que substitui o cérebro. Ele não tem as mesmas habilidades do cérebro humano de paralelizar uma grande quantidade de informações, mas ele, em sequência, ele faz cálculos muito mais rapidamente. Milhões de cálculos por segundo, bilhões de cálculos por segundo, enquanto o humano faz 1 ou 2 cálculos por segundo. E às vezes erra. Então ele compensa. Pois é. E o computador também tem, ele pode também errar, mas a probabilidade é menor, né? Então ele substitui algumas habilidades humanas por outras diferentes, mas o resultado poderia comparar com um carro que acho que é até melhor. Você tem, por exemplo, um guepardo que corre 110 km por hora, um humano corre 40 km por hora, sei lá, o Usain Bolt corre, sei lá, acho que 40 km por hora, e ele corre com pernas, né? Você substitui pernas por rodas e você tem o mesmo resultado de correr com um Bugatti, você chega a 450 km por hora. Então, você pode substituir uma estrutura por outra que seja muito diferente da original, sim, mas que desempenha a mesma função, até mesmo melhor do que a original. Claro que algumas limitações. Com as pernas você pode subir montanhas, você pode correr em terrenos acidentados. Com o Bugatti você passa nas pistas do Brasil, você vai quebrar o amortecedor, você vai, né? Mas enfim, você pode adaptar também isso. Você pode ter uma máquina que possa ter pernas também, é outra questão. Mas o que eu quero dizer, essa analogia aqui, você não precisa substituir o cérebro por outra coisa semelhante estruturalmente. Sim, só que funcionalmente tem que ser semelhante. Sim. Mas estruturalmente não. A gente pode, por exemplo, não viver com um corpo orgânico, a gente pode viver com um corpo mecânico, com um corpo totalmente diferente do atual. A gente pode preferir o atual, a gente pode até ter mais de um corpo, ter a mesma consciência que seja transportado e colocado em vários corpos diferentes, né? Você pode escolher, hoje eu quero usar esse corpo, hoje eu quero ficar na rede, na nuvem, sei lá, eu quero... Então você pode ter essa possibilidade também, né? Muito provavelmente terá essa possibilidade também num futuro não muito distante. Na prática, você está desenvolvendo uma IA que faria nós isso? Temos uma equipe atualmente, faria um download do cérebro? Você está desenvolvendo um software para isso? O Elon Musk já está fazendo algo muito parecido com isso. Tem muita coisa que já está pronta. O Neuralink, né? Isso, tem muita coisa que já está pronta. Tem umas que não estão prontas, mas que estão se desenvolvendo relativamente bem. O que eu estou fazendo é uma parte que ninguém está fazendo exatamente do que eu estou... Assim, um complemento ao que outras pessoas estão fazendo. Tá. Então, não faria nem sentido que eu fizesse uma coisa meio repetitiva. Em parte porque o que eu estou fazendo, eu gostaria que existisse alguém fazendo, quando eu comecei a pesquisar isso em 2016, gostaria que tivesse alguma coisa quase pronta. Só que, além de não ter nada pronto, eles estão seguindo um caminho que não é nem promissor para alcançar o que eu estou pretendendo. Eles estão seguindo em outros caminhos, outras coisas estão conseguindo avanços importantes. Os 3 elementos importantes que eu vejo que podem contribuir para isso, que já existem e que
estão em processo de desenvolvimento são, no caso do Neuralink do Musk, o AlphaZero da DeepMind, que é uma heurística diferente de outras, né, que é mais eficaz e que muito rapidamente pode resolver problemas. Porque o que teria que resolver nesse caso? Porque o que eles estão fazendo? Eles estão pegando bioquímicos, biomédicos, cientistas da área de biológica, de química, para tentar resolver esse problema. O que vai levar séculos se seguirem por esse caminho. Assim como no xadrez, levou séculos para alcançar o estágio atual. Tá. Em vez de seguir por esse caminho, o que eu penso é desenvolver uma IA e essa IA resolver o problema. Eu acho que é muito mais eficaz desenvolver uma IA que resolva o problema do que contratar humanos da área de biomédica que vai tratar desse assunto. Essa é uma parte da questão. Só que já tem outras pessoas que estão fazendo, por exemplo, o Justin Lancaster, ele já tem um projeto semelhante que ele também pensou a mesma coisa. Né? Inclusive, ele está na nossa equipe lá do Projeto T, da Immortal Society, né? E ele está também fazendo isso independentemente e está também na nossa equipe. E ele está... Ele já tinha, quando eu comentei com ele sobre isso, eu já tinha pensado isso e até mandou os comentários que ele tinha feito, o texto que ele tinha a respeito. Falei, realmente é muito semelhante. E parece que tem outras pessoas além dele também que já pensaram em usar uma IA, em vez de resolver diretamente o problema com especialistas na área, desenvolver uma IA e a IA resolver o problema, se especializar na área, porque vai ser muito mais rápida. Mas você não acha que a gente está muito longe disso? Porque assim, eu nem tenho lugar. Está muito perto, Eu nem tenho lugar para armazenar o cérebro. Mas nesse momento, porque a IA vai resolver essa questão. Se depender da gente pensar como fazer isso, eu acho que a gente levaria séculos. Mas será? Aí que tá, porque eu ainda acredito muito na inventividade humana. E eu acredito nas limitações da IA, que tem coisas que um ser humano vai ter que perceber. Tem a capacidade... Aí que tá, a inteligência mesmo. O principal problema que tem atualmente é que os artigos do archive.org, da ResearchGate, das diferentes fontes dos repositórios, das plataformas que têm artigos acadêmicos, 99% tem erros relativamente básicos e uns 90% erros graves. Né? Então, assim, não dá para aproveitar. O treinamento que o GPT recebeu, por exemplo, tem uma quantidade gigantesca de erros. Né? Você vê que ele comete erros. Alguns erros são porque ele não interpreta realmente perfeitamente, embora ele seja muitíssimo superior a Siri, assistente do Google, Alexa, assim, não tem nem comparação. Parece até que é outra ferramenta. Né? O GPT é muito superior, mas ele ainda comete erros muito primários que humanos não cometeriam, embora ele supere, em teste de inteligência padronizado para humanos, ele tem 145 de QI. Então, assim, o GPT simula o pensamento humano com um nível muito alto. Né? Sim. Ele consegue... Mas o que eu vejo hoje da questão de a gente ler cérebro, eu conheço um pouco dessa área, mas o que eu vejo é o seguinte, são impulsos elétricos, então o cara perdeu o movimento das pernas. Então ele vê qual que é o impulso que acionaria aquilo, ele coloca alguma coisa ali no meio do caminho, lê aquele impulso e manda para um dispositivo que vai fazer aquele movimento, ou para você mexer um cursor e tal. Então é uma coisa absurdamente